Olá, aqui é o pastor Daniel Rodrigues da ADCEM. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Ela está baseada na genealogia de Jesus, onde aparece uma sequência de 5 mulheres, numa ordem que a gente fica assim sem entender por que aparecem essas mulheres na genealogia de Jesus. Até porque no período bíblico as mulheres não tinham lá o seu valor para estar na genealogia de alguém tão importante quanto Jesus. As mulheres eram desvalorizadas, desmerecidas, tanto que a mãe de Sansão, ela não aparece o nome dela, só diz que havia uma certa mulher cujo marido se chamava Manoá, da cidade de Zorá, da tribo de Dan. O escritor sagrado lá de Juízes não dá importância ao nome dessa mulher, mas ao filho dela, que foi Sansão, e ao seu marido, que era Manoá, a tribo e o estado que ela era, da tribo de Dan. Ela era da cidade de Zorá. Quem era? Ninguém sabe o nome dela. Então agora Jesus vem para resgatar a dignidade daqueles que antes não tinham dignidade, mas que Cristo veio trazer isso e presentear o ser humano com a dignidade que antes ninguém dava, que ninguém se importava. E aqui aparece na genealogia de Jesus uma sequência de 5 mulheres. Dentre elas está Tamar, Raabe, tem também Batseba, nós encontramos Ruth e encontramos Maria, que foi o ventre que gerou Jesus. E aí eu fico me perguntando, por que essas mulheres apareceram na genealogia de Jesus? Vamos um pouquinho para a história. Quem foi Tamar? Tamar foi casada com o filho mais velho de Judá. Depois ela foi casada com Onã, que era o segundo filho. E esses moços foram mortos, porque eles não atenderam à vontade de Deus. E Deus terminou por exterminar essas pessoas. E Judá ficou com medo de dar o mais novo, porque era muito novo. Teria que ficar rapaz para poder entregar para sua nora, porque isso era um preceito, era lei daquela época, que o cunhado teria que ter um filho com aquela mulher que era viúva e registrar em nome do morto. Era isso que tinha que ser feito. Mas Judá não cumpriu. E agora a Tamar resolve reagir, ela resolve tomar posicionamento, tomar uma posição. E ela se veste de prostituta e ela consegue ter um filho com o seu sogro, que era Judá. E agora ela entra para a linhagem real de Cristo pelo seu posicionamento, por lutar por aquilo que ela queria. Tem gente que não luta, que não consegue o que quer, porque se entrega. E essa Tamar, ela é um exemplo para nós, porque ela não se entregou, mesmo tendo agido de uma forma, mas ela estava em busca de uma semente, ela estava em busca de um sucessor, ela estava em busca de dignidade. E agora ela aparece na genealogia de Jesus. Depois de ver Raabe. Quem era Raabe? Uma dona de cabaré, uma prostituta. E agora ela também resolve crer. Ela era uma cananeia, como Tamar também era. E ela resolve crer no Deus de Israel, porque ouviu notícia, ela morava em Jericó, e ela ouviu notícia de que o Deus dos hebreus estava dando conquistas extraordinárias para o seu povo. E ela resolve aceitar esse Deus. E agora aquilo que era dona de cabaré, ela se torna trisavó de Davi. Ela entra na linhagem de Jesus. Ela agora consegue entrar na linhagem de Cristo. Depois me aparece quem? Ruth. Quem foi Ruth? Uma moabita. O que era Moabe? O que era essa nação? Uma nação que surgiu de um incesto de Ló com uma de suas filhas. Automaticamente essa mulher era para ser considerada imunda, ser considerada asquerosa, porque a sua ascendência era uma ascendência que fugiu os padrões de Deus aos padrões divinos, porque um incesto, até hoje isso é errado, até hoje isso a sociedade não aceita, como queriam aceitar naquela época. E ela agora segue uma sogra deprimida, amargurada, empobrecida, sem recursos. Olha o que Ruth resolve fazer agora. E ela se torna também a bisavó de Davi. Entra para a linhagem real de Cristo. Depois, quem mais a gente conta? Batseba. Quem foi Batseba? Uma mulher humilhada, uma mulher que o rei a seduziu. Todos ficam condenando essa mulher, mas foi o rei quem a seduziu. E agora esse mesmo rei, que era Davi, ele resolve matar
o marido dessa mulher, enganando, colocando em frente de batalha, em lugar que fatalmente ele seria atingido, e agora ele resgata essa mulher, coloca dentro do palácio, e ela está prestes a ter um filho com Davi. Mas o que acontece? O filho morre. Que mulher vai ser feliz estando com o cadáver de um filho no colo? Olha como é que está essa mulher. Mas ela resolve assumir também posicionamento, e ela foi uma das maiores conselheiras de Salomão, seu filho, no tempo em que Salomão reinava. Então ela era uma mulher de posicionamento, entrou para a linhagem real também. Depois de quem? Por último, Maria. Quem foi Maria? Uma camponesa, uma mulher compromissada, porque era noiva de José, e ela agora aparece grávida, sem ter um caso com seu noivo, sem ter caso com ninguém. Quem iria acreditar nessa história? Então ela estava fadada ao fracasso, ao desprezo, ao apedrejamento. Essa mulher estava fadada às piores consequências, porque a sociedade jamais acreditaria que ela estava grávida pelo Espírito Santo. Não, nós hoje sabemos, porque está registrado, mas naquela época não tinha registro desse fato. O fato ainda estava acontecendo. Quem iria acreditar que uma virgem ficou grávida de um espírito chamado Espírito Santo, Espírito de Deus? Quem iria acreditar nisso? Até hoje, tem gente que duvida, até hoje. Nós acreditamos porque está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Então essas 5 mulheres, elas entram na árvore genealógica de Jesus. O que eu aprendo com isso? Que Cristo veio para buscar os fracassados, Cristo veio para buscar os envergonhados, Cristo veio para buscar os desprezados e os desprezíveis. Cristo veio para os derrotados, para aqueles que não têm recursos, para aqueles que não têm condições, como era o caso de Ruth. Ruth não tinha recursos, Ruth não tinha um defensor, e ela também não era uma mulher indefesa. Ruth não tinha nada. Raabe estava prestes a morrer no meio dos escombros. Ela morava em cima de uma muralha fortificada, e aquilo viria abaixo, porque o Deus de Israel disse para Josué que derrubaria as muralhas de Jericó. Ela estava condenada a ser morta no meio dos escombros. Quem era Tamar? Correndo o risco de ser apedrejada por ser uma mulher viúva por 2 vezes, e agora aparece grávida também. Então ela estava correndo o risco de vida, mas entra na linhagem de Jesus. O que eu aprendo com isso, meu amigo? Que você pode entrar agora, mesmo tendo uma vida pregressa, desprezível, mesmo tendo uma vida de vergonha, uma vida de desprezo, uma vida de fracasso, uma vida de vergonha e dor, como foi o caso de Batseba, a dor de perder o primeiro filho, a dor de perder o filho que ela estava esperando. Como que essa mulher iria sorrir? Mas agora entra para a linhagem de Cristo, e você agora está a um passo de entrar na linhagem de Jesus também. Para quê? Para se tornar filho de Deus, porque Ele nos deu o direito de todo aquele que crer no seu nome seja chamado filho de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos entrar na árvore genealógica de Jesus por adoção. Ele está nos adotando com seu sangue puro, Ele está nos adotando. Então Cristo veio para um tipo de pessoa igual você e igual a mim também. Se Ele salvou a mim, muito mais Ele pode fazer por você. Se Ele teve misericórdia de mim, muito mais terá de você. Então, meu amigo, não hesite, receba Cristo, entre para a árvore genealógica de Jesus. Não olhe para o seu desmerecimento lá atrás, não olhe para as suas vergonhas lá atrás, não olhe para os desprezos que você sofreu lá atrás, não olhe para os abandonos, para a solidão que você tem vivido, mas olha para a cruz de Cristo, olha para o autor e consumador da sua fé, e Ele te dará vitória. Então aproveite essa palavra e entre na árvore da genealogia de Jesus. Ele quer te salvar. Por isso eu te digo, meu amigo, Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.